e o anjo proclama o nascimento de Jesus. Cumprindo a profecia, seu nome é Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Quando o apóstolo João começa a expressar acerca da encarnação de Jesus, primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E a expressão utilizada por ele é entabernaculou-se, fez-se tabernáculo. Ele diz que em Jesus estava a glória, a mesma glória do Pai. Estão comigo? Ele diz a Israel que se manifestaria no tabernáculo, e o faz. Durante todo o tempo de peregrinação do povo no deserto, havia a coluna de nuvens e a coluna de fogo que demonstrava a sua presença. No tabernáculo, especificamente no Santo dos Santos, a Arca da Aliança era o símbolo da sua presença. Então é construído o templo e novamente o Senhor traz a sua presença. A promessa da redenção se cumpre, Jesus torna-se homem e habita entre nós como gente, mas ele é Emanuel, Deus conosco. Em 1988, nós fizemos uma cantata de Natal na Igreja Batista em Araruama. Eu fiquei impactado com o primeiro verso da primeira música desta cantata. O nome dessa cantata é Rei de Amor. E o verso dizia: o céu tocou a terra com a sua luz. Jesus, Deus feito gente, para habitar entre nós. Quando os discípulos estão conversando com ele em João 14, ele vai dizer: vocês ainda não perceberam que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem está comigo, está com o Pai. Depois da sua morte, ele levou sobre si toda a nossa transgressão, venceu o pecado, venceu a morte. Triunfou principados e potestades em si mesmo na cruz. E depois de trazer essa vitória a nós por meio da ressurreição, ele envia os discípulos para pregar e ele diz: eis que estou convosco todos até a consumação dos séculos. E aí nós vemos todo o processo de ensino da igreja por parte do apóstolo Paulo. Ele afirmando em Colossenses 1,16: Cristo em vós, a esperança da glória. Tem a ver com a manifestação hoje de um projeto eterno. Para mim, essa expressão, Cristo em vós, a esperança da glória, o mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações e que foi agora manifesto, Cristo em vós, a esperança da glória, ele aponta para o passado, o nosso passado. Ele aponta para o nosso futuro. Porque fomos criados, gerados, eleitos
predestinados por Ele para este tempo, a fim de que, conhecendo e vivendo nele, neste tempo, sejamos a companhia eterna dele. O apóstolo Paulo vai dizer, anda aos Coríntios, ou não sabeis quanto a vocês mesmos, e vocês são o quê? O santuário do Deus vivo. O que mais ele diz? O lugar onde ele habita. Mais adiante, ensinando aos Efésios, ele vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ele também vai dizer: Jesus vive em nós. Eu confesso aos irmãos que eu fui profundamente impactado pela palavra do Michael na semana passada. Ele está com a gente, ele deveria estar ministrando, mas ele está com a garganta muito, né, Maiquinho? Muito prejudicada esses dias, tossindo muito, e sabe que é difícil às vezes estar aqui falando quase uma hora e tossindo e tendo que limpar a garganta. Então ele me pediu que ele retomasse, se Deus quiser, vamos orar pela saúde dele, para que ele retome a sequência sobre a armadura de Deus a partir da semana que vem. Mas eu confesso que algumas coisas foram abertas aos meus olhos na semana passada. E tanto quanto o equipamento que recebemos é para resistir o diabo, o equipamento que recebemos como a armadura de Deus também é para resistir ao pecado. E de fato não podemos resistir ao diabo se não resistirmos ao pecado. E de fato só podemos resistir ao pecado se resistirmos ao diabo. Eu estive pensando como a gente tende a inverter algumas coisas de forma tão natural. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Antes de nós lermos, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos e peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Não se ocupe de outra coisa. Toque quem está ao seu lado. Peça que fale com. Amém? Lembra de João, capítulo 1.
partir do 5. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Vamos lá? Vamos ler juntos? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. E o quê? Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo que temos recebido nos últimos meses é para nos equipar acerca do entendimento bíblico profético da provisão de Deus em nós, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo seu caráter, pelas armas da luz, como estamos aprendendo com o Maicon, para vencermos o pecado. Exatamente por causa da compreensão do que está aqui. Ele é luz. E quem anda com ele, anda na luz. Está na luz, como ele está na luz. Há duas coisas que nós precisamos entender muito claramente acerca dessas coisas. Primeiro, é que quem expulsa as trevas é a luz. Não há nada que nós possamos fazer para expulsar de nós as trevas, se nós não tivermos a luz. Eu estava ouvindo um podcast interessante, a pessoa perguntando como entender que a primeira coisa que Deus criou lá no Gênesis foi: e disse Deus, haja luz e houve luz. Mas ele só criou lá as luzes luminares, o sol e tal, em tal dia da criação. Quem disse que luz tem a ver com sol? Uma das coisas que descreve a nossa cidade eterna, aquela para onde viveremos eternamente com ele, é que lá não haverá sol. Por quê? Porque nós viveremos na luz dele e ele será a nossa luz. Nosso conceito de luz é que está equivocado, não o dele. De achar que luz tem a ver com astro luminoso. Na verdade, a forma como Deus criou a nossa terra é tão extraordinária. Que tudo aquilo que a gente acha que vê, na verdade, a gente vê porque Deus fez assim, para que nós pudéssemos ver. Senão, não seria possível. Quando Deus nos deu uma visão, olhos,
Ele nos deu capacidades extraordinárias. Se vocês tiverem curiosidade depois, procurem lá no Google ou em qualquer outro lugar como que se forma a visão das cores. Como os nossos olhos são equipados por Deus para perceber a multiforme sabedoria dele na criação, com tantas nuances, cores e de formas. Visão tem a ver com luz. O que expulsa de nós as trevas é a luz. E essa luz precisa estar dentro de nós. É a sua presença que faz a diferença. Nós não conseguiremos expulsar as trevas para que a luz brilhe. Nós precisamos fazer a luz brilhar. E as trevas serão dissipadas. O que precisamos é permitir que esta luz de Deus em graça encha quem nós somos. E as trevas se dissiparão. Receber essa luz, clamar por ela, experimentá-la diariamente como presença. E a segunda coisa, andar nela. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, a oração que cantamos ainda há pouco trata especificamente de uma experiência de Moisés com o Senhor. No momento crítico da vida do povo. Onde o Senhor chama Moisés e diz: esse povo não quer nada comigo. Esse povo não quer a minha presença. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar com o povo e vou fazer de você novo povo. Vou começar tudo de novo contigo. Vocês lembram o que ele falou? Hã? Ele poderia dizer: combinado, Senhor, zera e vamos começar de novo. Esse povo realmente não vale nada. O que Moisés disse? Senhor, o que será de nós? E o que dirão do Senhor? Uma vez que o Senhor prometeu a esse povo que o tiraria do Egito, conduziria no deserto para uma terra que mana leite e mel. Vão dizer que o Senhor não cumpriu a sua palavra. Eu vejo uma situação interessante porque me parece que Moisés deu a Deus exatamente a resposta que ele queria.
Deus diz a Moisés: tá bom então. Ele diz: mas para que a minha presença, a minha luz não destrua o povo em seus pecados, eu não vou mais com vocês. A minha presença não mais. Colocaria diante de vocês o meu anjo e vou continuar cuidando de vocês, a coluna de nuvens, a coluna de fogo. Vou continuar provendo tudo o que vocês precisam. Meu anjo vai adiante de vocês, mas eu não estarei mais com vocês. Vocês lembram da segunda resposta de Moisés? Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Tudo que nós temos aprendido acerca da palavra para resistir ao pecado, do amor que nos leva a obedecer, da provisão do sangue do Cordeiro, da graça de Jesus, da misericórdia dele, da provisão dos seus estatutos, de guardar a sua palavra em nosso coração. Nada disso funciona de fato se nós não estivermos profundamente movidos em desejar, lutar e perseverar pela presença de Deus em nós. Observe que a proposta do Senhor diz: não vai faltar direção, o meu anjo vai adiante, não vai faltar proteção, a nuvem estará sobre vocês, não vai faltar nada, a coluna de fogo também estará lá. Vou continuar dando maná, vou fazer tudo o que vocês precisam, só que a minha presença não vai mais com vocês. Moisés disse: nada feito. Sem o Senhor, nós não vamos a lugar algum. Algumas semanas atrás eu falei para vocês sobre Davi e Saul. A diferença fundamental entre Davi e Saul é que o pecado de Saul fez com que Deus se retirasse dele. Reparem que tudo que Deus havia dado a ele continuou funcionando, ele continuava sendo rei, ele continuava tendo a autoridade, mas a presença de Deus não estava mais com ele, Deus não falava mais. Mas nas orações de Davi ele diz: não retires de mim teu espírito. Precisamos começar a caminhar numa compreensão muito clara e evidente de que precisamos buscar, lutar pela presença de Deus. Uma presença que é luz. E quando ela nos ilumina, dissipa em nós trevas. Romanos 13. Abra comigo, por favor.
Começando no 8, o apóstolo Paulo começa a trabalhar algumas coisas que vai concluir. Na verdade, ele faz o primeiro momento de conclusão no verso 14. Ele começa dizendo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. E aí ele vai dizer: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, o amor. E isto digo conhecendo o tempo que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele vai dizer: a noite já passou e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, o quê? As obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós não estamos mais na noite. A luz já chegou a nós. E aonde a luz? Dia. E se estamos no dia e a luz, precisamos fazer duas coisas: nos despir das obras das trevas, nos vestir da armadura da luz. O que significa isso? Se alguém precisa de armas, é porque está num combate. E nós nos lembramos da palavra do autor de Hebreus. Ele diz que nós ainda não resistimos até o sangue. Na luta contra o pecado. E precisamos entender que quanto mais nos envolvemos com a presença de Deus, mais somos equipados a renunciar às obras. Na mesma medida em que a luz se ilumina, as trevas são desfeitas. Quanto mais Ele permanece em mim, quanto mais eu percebo, vivencio e experiencio a presença dEle em mim, mais essa presença me dá poder e autoridade, capacidade de vencer o pecado, as obras das trevas.
Fica claro na exposição do Maicon, quando ele nos abre Efésios capítulo 6, ele começa a trabalhar a armadura como virtudes. E tem a ver com o caráter de Jesus em nós. A verdade, a justiça. A preparação do Evangelho da Paz. O capacete da salvação. São peças que eu creio que receberemos ainda abundante ensino sobre. Às vezes a gente pensa nisso e nós fomos levados a isso por ensinos há um tempo atrás. Aquela história de orar de manhã para se vestir da armadura de Deus, para o combate contra o diabo, para poder fazer libertação e tudo mais. É muito mais interior e muito mais pessoal do que a gente imagina. É tomar as armas da luz para vencer as obras das trevas. É para que a luz de Jesus resplandeça em nós, o caráter dele esteja em nós e a presença dele possa habitar em nós. Amém? Reparem que toda a palavra do apóstolo Paulo em Efésios 6, vamos abrir por favor, vai apontar para isso. No verso 11. Para mim está sendo muito importante trazer essa palavra hoje para que a gente alinhe com o Maicon as coisas que estão por vir. Não que em algum momento houvesse uma maneira diferente de enxergar isso, nunca. Mas entendendo que estamos tratando de elementos de caráter, que são armas para vencermos o pecado. Dons que recebemos do Senhor para exercer resistência ao pecado e ao diabo. Nas coisas que se tornam mínimas em nosso comportamento. Observe o verso 11. Vamos ler juntos? Revestivos, juntos? Revestivos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão interessante. Ená. Para quê? Revestivos de toda a armadura de Deus. Rená significa com que finalidade? Para que objetivo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo para nós são para nos conduzir a quê? Como ele nos bloqueia em tudo que é de Deus? Como que ele acaba se tornando governante sobre nós? Como assim, pastor? A quem você se sujeita, esse se faz senhor sobre você. Se o pecado, ao pecado. Se a Deus, a vida. Se o pecado, a morte. Então, se o pecado reina sobre você, então quem está reinando sobre você é exatamente ele, o adversário. Não tem meio termo. Por isso, quando o apóstolo Paulo nos incita, nos ensina, nos manda vestir e revestir, tomar essas armas da luz, nos capacitar com essa armadura, são elementos do caráter para vencer o pecado. A fim de que a luz permaneça
em nós, porque se somos da luz, devemos andar como filhos. Olha o que acontece no verso 13. Novamente ele vai usar a mesma expressão. Leiam comigo, por favor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Com que objetivo? Para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tudo o quê? Tudo, tudo. Tudo e todas as coisas. Permanecer firme em todas as coisas. Resistir às ciladas do diabo, às astutas ciladas do diabo em todas as coisas. Eu fui estudar a expressão dia mau, realmente aquilo que corrobora o entendimento que o Senhor nos ensinou na semana passada. Adam Clarke, Albert Barnes, pessoas que foram usadas por Deus para interpretar e instruir a gente no texto, deixam claro que a expressão dia mau está intimamente ligado com o dia da tentação. O dia em que somos testados, provados. A palavra grega é a mesma. Tentar e provar é o mesmo termo. Então ele diz: tomai a armadura de Deus com a finalidade, com o objetivo de estar firme, resistir o dia mau, passar pelas tentações, passar pelas provações e, havendo feito tudo, havendo vivido tudo, havendo passado por todas as circunstâncias, permanecer firme. Na outra referência, enfim, que o apóstolo Paulo faz, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai mais uma vez qualificar a natureza da armadura que nós temos, armas da luz, a armadura de Deus. Verso 3, de 2 Coríntios 10, ele diz: porque as armas da nossa milícia, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são de carne, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, demolir fortalezas, destruindo conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o pensamento ou todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. E o verso 6 é o que me chama mais a atenção. Estando prontos para fazer juízo a toda desobediência, quando a vossa obediência for completa. Então nós temos sido chamados neste tempo, queridos, a voltar à presença, a entender a luz que brilha em nós e a nos revestirmos dessa luz
para vencermos as trevas. Para quê? Para que Cristo habite em nós. Para que sejamos parecidos com Ele. Porque aquele que diz estar nele, deve andar com Ele. Porque tal qual Ele é, somos nós também neste mundo. E toda a plenitude de Deus que habita em Cristo se torna nossa, porque Ele é a nossa plenitude. O apóstolo Paulo diz que toda a plenitude de Deus habitava corporalmente em Cristo Jesus, e logo depois ele diz: e tende a vossa plenitude nele. A plenitude de Deus estava em Cristo e a nossa plenitude está em Cristo. Por isso ele reúne o que está no céu, o que está na terra. Por isso a presença dele é tão importante. Clame por ela todos os dias. Lute para percebê-la em sua vida. Porque Ele é luz. E nele não há trevas. Se somos da luz, andemos como filhos da luz. Amém? Feche os seus olhos. Espírito, nós precisamos da Tua graça para nos conduzir a vivermos em Tua presença. Opera a Tua presença em nós, manifesta-te a nós. Que a Tua presença seja companhia, força, fortaleza, conforto, consolo e santidade em nós. Enche-nos novamente, Espírito Santo. Apesar de nós, enche-nos novamente. Nós te clamamos. Em nome. Amém. Amém. Amém? Senhor Jesus, se manifeste a nós nesses dias. Que a sua presença seja perceptível em nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.